Olá, irmã querida, Ei, ei, linda, gente! pantera linda. Tudo bem? Saudade! Não, Tudo! não mais que eu. Eu tô com mais saudade de você, hein? Nossa, bater um papinho, né? Não Muito é? bom. Olha só, preciso de você aqui em breve para a gente bater um papinho e tomar café, Olho comer a pão de olho, queijo, olho a olho. olho a olho, né? Que lindo. Olha aí que xícara linda, gente. Uau, que xícara linda. Ó, a Tê já tá falando aí que tá com saudade. Eu sei que a galera aqui em Brasília tá toda com saudade de você, viu? Ai, que bom, eu amo essa igreja, amo essa família. Que bom, amiga. E então nós queremos ouvir seu coração aqui sobre ouse governar em relação à família. Nós Isso. pensamos em cada tema e em cada amigo de propósito. Seja bem-vindo, Dito. De propósito, pensando naquilo que vocês têm feito como entrega para o Brasil e para o mundo, né? Então, Aham, você já me aham. mandou esse briefing tão querido aqui e eu amei esse texto que você quer discorrer. Olha, tem gente da Isso. Jocum aí com você também, hein? Ai, Que sejam bem-vindos, lindo! gente. Olha aí, interior de São Paulo, e você Bacana. está aí falando para o Brasil. Então, amiga, o que está no seu coração para falar para nós sobre. Então, antes de eu começar, eu queria dar falar um negócio que eu acho que a gente está vivendo uma coisa assim tão pioneira, tão diferenciada na história. Uau, Eu gosto dessa coisa do inédito, sabe? Eu falo que assim, eu não vou morrer, eu uau, vou ser arrebatada, porque eu inédito. gosto do inédito. Então Amei. eu gosto, tipo assim, eu não vou experimentar a morte, eu vou ser arrebatada, né? E essa coisa de você, a gente tá vivendo o inédito na história do mundo, é tão precioso. Alguém me perguntou assim: o que que você tem feito para você não vivenciar esse medo, esse pavor que as pessoas estão tendo? Tem muita gente com muito medo. Eu falei, gente, eu desligo a televisão, vou ler um livro, Uhum, uhum, leio a uhum, Bíblia, porque essas coisas alimentam a fé da gente. E as notícias que não têm os princípios do reino matam a sua fé. Né? uhum. Então, mais dando esse reforço aí pro pessoal, gente, vamos viver o melhor. Eu acho assim, a gente tem que trabalhar hoje como se a Covid não acabasse e viver como se ela acabasse amanhã. Uau, uau. Porque isso já é estatística que é o seguinte, muitas pessoas têm trabalhado mais dentro de casa do que quando estavam lá fora, como uma coisa de compensação. E isso tem Hum, estressado muito as emoções dos relacionamentos. uhum, uhum, E por outro lado, tem pessoas que estão paralisadas esperando que vai acabar amanhã ou vai acabar mês que vem, aí não faz nada também. Essas uhum, pessoas entram em depressão. uhum, Então a gente tem que uhum. tomar muito cuidado com isso, que a gente tem que continuar vivendo, adaptar. A gente não parou de viver, mas também a gente não precisa de ter essa coisa de compensar. Eu tenho que produzir mais para poder compensar. Né? Uhum, Viver o que uhum, Deus está te chamando para viver. uhum, E uhum. dentro desse Uau. tema do governo de família, quando eu recebi esse tema, logo já me veio a questão da escrava, a menina escrava na casa de Naamã, comandante da Uhum, Síria. uhum, Que eu acho uhum. fantástica essa Incrível. história, porque para quem não sabe, né, gente, essa menina a coisa da escravidão começou como é, eram pessoas que perdiam a guerra, né? Então, um dos despojos da guerra eram pessoas que se tornavam escravos. Então, essa menina na casa de Naamã, em 2 Reis 5, para quem quiser anotar, 2 Reis 5, ela foi levada como escrava, ela era de Israel Uhum. e ficou na casa do comandante do exército inimigo da nação dela. Olha aí. E Uau. ficou como a cuidando da esposa de Naamã.
né? E o que é interessante, porque aí depois ela mesma fala com Naamã, porque Naamã era um cara poderoso, cheio de medalha, porém tinha a tal da lepra, né? Então ela vai e fala, olha, se o Senhor for lá na minha terra, lá tem um homem de Deus que conhece a Deus, ele pode te curar, né? E eu acho muito interessante, porque a gente sempre pensa no governo, um governo já estabelecido, uma Uhum. pessoa que já tem Uma autoridade, posição, né? Uma posição, uma né? posição, um Uhum. reconhecimento, uma Uhum. pessoa que aparece. No entanto, no governo de Deus, muitas vezes o governo ela vem da falta de aparência. Exatamente, é uma estratégia de Uau, Deus. uau. E essa menina, de certa forma, ela governou ali para colocar, olha para você ver, no final da história, ele vai lá, procura o homem de Deus, que é Eliseu, né? Uhum, Eliseu uhum. fala lá para ele mergulhar 7 vezes, ele mergulha, e enfim, ele é curado. Como eu quero focar na menina, olha só que interessante. Ela foi a estratégia de Deus. Você vê que se ela foi levada é porque o comandante tinha ganhado a guerra. Uhum. No Sim, sim. entanto, ele, no entanto, ele não percebeu que Deus estava colocando uma estratégia dentro da casa dele. Infiltrando. Infiltrando. Gostei disso. Deus joga E no xadrez final de algumas tudo, vezes, né, Kel? exatamente. E no final de tudo, ela sela, ela quebra a inimizade entre a Síria e Israel. Dois governos, né? Uau, uau. Dois governos. Meu Então, ela é Deus. um modelo de como Deus usa pessoas improváveis, Uau, em posições improváveis, para trazer cura para a família através de ousadia. uau, Ela uau. trouxe uma cura dentro da família. Uma pessoa que era escrava da terra inimiga. E é Uhum, muito interessante a gente pensar que, de uma certa forma, ela ficou ali isolada. uhum, Mas ela não uhum. focou na dor dela. Ela não Uau. focou na dor dela, ela focou no propósito, né? Então, nós temos vários exemplos de mulheres na Bíblia que ninguém dava nada, né? Às vezes até a gente vê assim na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, a menina, filha de Jairo, às vezes não tem nem nome, Uhum, né? uhum, uhum, Os anônimos. E tem uhum. outras mulheres que são bem conhecidas, que governaram exatamente por essa estratégia de não mostrar perigo para as pessoas, né? Que foi Esther. Esther é uma Uhum. órfã, que Verdade. ela entrou no reino e trouxe vitória para o seu povo, Uau, né? uau. Maria, eu falo que Maria, eu gosto muito da história de Maria, mãe de Jesus, porque a Ah, gente olha Maria assim, quando eu converti, eu olhava Maria e falava assim, nossa, Maria devia ser a mulher mais santa do mundo para Deus olhar e e achar escolher graça. ela Uhum. como o que ia trazer o Salvador. Mas não, ela era uma menina disponível para fazer a vontade de Deus. Uau, disponível. E não só isso. É interessante porque, assim, quem foi escolhida na linhagem de Jesus, na verdade, era José. E Maria era da linhagem de Arão, que é os sacerdotes. Então, eu Uhum. penso que Deus escolheu alguém da linhagem de Arão, que são sacerdotes, porque precisava de um útero que seria o altar para Deus. O útero de Uau. Maria foi o altar pelo qual Deus escolheu trazer. Então, José, linhado de Jesus, né, da tribo de Judá, Uhum. e ela Uhum. da tribo de Levi. Então, ela foi Uhum. uma pessoa que ninguém menos me imaginava que Deus fosse trazer o Salvador. Quer dizer, o que eu estou pontuando aqui são mulheres que fazem líderes. Ela gerou o Uhum. líder para a Uhum. nação, nosso Salvador, né? Ana Uhum. também, que por Uhum. causa da esterilidade, Uhum. ela proveu um líder em Um potencial para a profeta, né? nação, Um líder. Uau. né? E muitas outras. Abigail mesmo se tornou até rainha depois, né? Porque ela teve governo sobre a Uhum. situação do marido, que era Uhum. terrível, Uhum. né? Ela trouxe a justiça.
Então, mulheres que governaram ou deram seus filhos para governarem. Na nossa história brasileira, é muito interessante, a gente tem o exemplo da imperatriz Maria Leopoldina da Áustria, né? A esposa do imperador Dom Pedro I na nossa história. Eu gosto muito da história dela, que ela é muito paralela a Abigail Adams, né? A Maria Leopoldina, ela era apaixonada com o Brasil. E eles falam até que nessa época ela não estava muito bem de relacionamento com o Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I tinha ele era muito difícil. E o caráter dele não era fácil, ele era uma pessoa explosiva. E ela foi treinada para ser uma líder que não se deixava as emoções dominarem a razão. E ela decidiu que ela ia trazer a independência do Brasil. Esse era o sonho dela. E diz até que foi ela que escreveu a independência, ela que assinou, né? Mas você vê que ela governou através do marido e do seu melhor amigo, José Bonifácio. Ela foi estrategista. Agora, ninguém sabe disso. O que eu quero dizer é que, às vezes, a mulher ela pode governar a nação, ou o ministério, ou sua profissão, sem, às vezes, parecer. Né? A mesma coisa foi a Abigail Adams, né? Que também, ela foi a mentora de John Adams na independência da América e também do Thomas Jefferson. Ela foi tremenda, quer dizer, você não precisa ter um título ou uma função para governar as coisas. Eu quero colocar isso bem, bem forte, porque muitas mulheres às vezes se sentem menosprezadas ou se sentem improdutivas porque elas não têm um cargo. Mas muitas vezes o que elas estão fazendo através dos filhos, elas vão ser resposta para a nação, para a sociedade. Elas podem governar através dos seus filhos, né? Então, a mulher, em geral, ela não tem ambição pelo poder. Mas ela tem forte desejo de fazer a diferença. Toda mulher quer fazer diferença. Assumir uma missão, né? Isso. Assumir uma missão. Uau. A gente não quer só viver, a gente quer fazer algo diferente. Exatamente. Dar a vida por algo, né? Dar a vida. Eu lembro que um dos nossos líderes, Jocum, ele escreveu um livro, Vem o Teu Reino. Esse livro, cada capítulo é de um autor, falando sobre a perspectiva daquele autor, sobre o que Vem o Teu Reino, seja feito aqui na terra como no céu. E quando ele estava procurando os escritores, ele estava procurando por mulheres também, porque ele queria balancear. E ele falou que a maior dificuldade dele foi achar mulheres. E ele percebeu que os homens que ele procurava, que eram homens de Deus, ocupadíssimos, eles arrumavam um tempo para escrever. Eles priorizavam isso porque eles tinham interesse. Mas as mulheres não. Elas não tinham interesse, não tinham prioridade. Porque ele percebeu que a prioridade para as mulheres é a família e não o poder. Ela não importava, a prioridade dela era a família. Então é interessante isso, como a mulher, ela não dá prioridade ao poder. É dar prioridade em dar fundamentos para a família. Uau! E isso é uma forma de governar. A gente sabe, né, o que prepara, a gente vê assim, os filhos que são machistas, são sexistas, ou as mulheres são feministas. Muitas dessas coisas erradas, na verdade, no fundo, somos nós que educamos errado. Se a gente tivesse uma visão como Maria Leopoldina e Abigail Adams tiveram de preparar os filhos delas para serem líderes, tudo seria diferente. A gente não tem que educar os nossos filhos para ser os nossos filhos. A gente tem que educá-los para serem resposta e solução para o mundo. Exato. E é assim que a gente governa. Uau, incrível, incrível. Essa menina na casa de Naamã, ela foi responsável pela paz de 2 nações inimigas. Através da sua influência, ela governou essa pacificação. Mas para isso, ela teve alguns passos que ela posicionou.
ela teve que ser humilde para servir. Uhum. E isso é muito importante, a gente sabe, né? Próprio Jesus ensinou que maior é aquele que serve. Quando você está disposto a passar pelo serviço, você fundamenta muito forte o seu caminho de liderança. Uhum. O Porque se servir é você uma escola, né? é uma escola, é uma escada também. Uma escada, é Porque quando verdade. você serve, você coloca fundamentos para você liderar e governar de uma maneira justa, né? A segunda, perdoar. Ela não guardava mágoa. Uau. Porque uma menina que ela estava longe dos seus pais, ela era uma menina, longe dos seus pais, longe de nação, na terra do inimigo, preocupar com a cura do seu algoz, do seu patrão, é uma menina curada. Exato, porque era mais fácil deixar o patrão morrer e se liberar, né, Uai, Raquel? lógico, ele É ia o ficar caminho livre, deixa natural, eu né? morrer, É, uau, né? uau, que forte. Mas ela não. Então, percebe-se que quando ela foi levada escrava, ela escolheu no coração: eu não vou me entregar à dor, eu vou Uau. superar isso, eu vou viver esse tempo, É aí que a né? gente vê, eu sei que você e o Cote falam muito disso, né? As prisões externas e as prisões internas, né? Porque mesmo que ela É, estivesse ali com algum governo externo, meio como prisioneira, ou como você disse, com algoz, ela estava livre internamente, né? Para tomar decisões, exatamente. né? Para governar, ela É, estava livre. Então, ela não era o governo de fora que estava interferindo nas decisões dela, que era sido levado cativo, né? Dentro ela não estava cativa, né? Uau, amiga, que ela top. estava exatamente, ela estava totalmente. Eu até faço essa comparação, que ela era uma escrava livre Uau, e ele era livre, porém preso, preso, preso aos uau. preconceitos, às medalhas, né? Tinha muitas prisões dentro da vida de Naamã, né? E eu falo que a última medalha, a única que ele precisava, que ele ainda não tinha, foi ela que deu. Foi a medalha Uau, da humildade. Porque a uau. humildade, a humilhação, né? Com que ele submeteu todo aquele processo de ir na terra, que era o inimigo Uhum, dele, uhum, submeter, uhum, né? uhum, Aquilo lá foi a uhum. medalha que deu a cura para ele. Então, tem um inverso aí, né? Uau. Então, Ele era cura tem a ver com humildade, então, né, amiga? totalmente, totalmente. Uau, Né? O uau, que você está disposta a fazer pela sua cura, né? uau, que forte. Ser generosa, ela era generosa porque ela não tinha obrigação e nem razão para ajudar, mas ela quis. Uhum, Ela foi generosa. Ela sabia no coração dela, na mente, que havia solução para aquele problema no lar onde ela vivia. E ela falou assim: eu vou dar essa dica, uhum, uhum, eu vou dar esse conselho, eu vou abençoar essa família, uhum. né? Então ela foi Uau. generosa. Conhecia a fonte do poder de Deus. Isso é tremendo. A fé. Ela Uhum, conhecia. Ela ainda tinha fé. Uma das coisas que mostra que ela era uma pessoa curada, que ela não permitiu que aquela situação matasse a fé dela, né? E por causa disso ela sabia, olha, eu sei onde está a solução. uhum, A uau. solução está aqui, né? Eu vou te dar o segredo da solução, né? E através disso, aquela família pôde conhecer Deus. Na verdade, ela governou aquela casa, né? Como é que pode? Sim, Né? exatamente. Uma menina escrava, serva, dominou o lar, trouxe Uau, cura para o lar. uau. Isso me faz lembrar, amiga, de um livro do John Maxwell que chama Liderança 360 Graus, que ele fala o seguinte: não importa onde você está, na empresa, no ministério, se você está embaixo, em cima, do lado, você pode liderar através da influência. E é o que ela fez, né? Ela influenciou, ela falou: olha, eu tenho uma solução para você. E eu acredito, amiga, que todas as vezes que nós apontamos a solução para alguém,
quer dentro de casa, no casamento, na família. Quando nós apontamos a solução para um parente, ou para um colaborador, ou então para um gestor, para um presidente, para um pastor que às vezes está acima de você, isso é uma moeda do governo, né, amiga? Com certeza, com certeza. É, exatamente. O outro é saber que toda dificuldade esconde um propósito. Uau! Vamos pensar no que a gente está passando hoje, tá? Esconde um propósito, essa dificuldade. Eu sei que tem muitas pessoas, e não adianta, a pessoa quando está desesperada e coloca o coração no medo, ela não vai descobrir as soluções para aquilo que ela está passando. Ela precisa ter esperança e focar na fé. Ela precisa Uhum. respirar fundo e descobrir que existe um propósito na dificuldade. Então, eu penso que quando essa menina foi levada escrava na terra do inimigo, longe dos pais, dos amigos, ela deve ter pensado assim: eu vou focar no que Deus quer fazer através disso. E não na injustiça. Uhum. Não Uau! na injustiça. E é nisso que eu quero contar a história dessas duas mulheres judias cristãs polonesas escravas. Eu li essa história num livro lá de Auschwitz, lá do museu. Essas duas mulheres, elas foram levadas para serem escravas e domésticas na casa do comandante de Auschwitz. E quando elas estavam conversando, uma delas estava com muita vingança no coração, muita dor. E ela falou assim: não fica assim. Nós precisamos submeter a esse processo, porque pode ser que por termos matado, olha para você ver, por Hum. termos matado o nosso mestre, talvez Deus queira nos ensinar algo. A gente sabe que essa questão do Holocausto é muito confuso. Ah, foi a Uhum. vontade de Deus, não foi a vontade de Deus, porque teve crueldade. Uhum. A questão é essa. A questão é que as duas colocaram o propósito em submeter ao processo, se humilhar, para poder aprender alguma coisa. E essas duas mulheres foram umas das duas que conseguiram sobreviver ao Holocausto. Uau! O Viktor Frankl, ele fala isso, né? Quando ele se dispôs a estudar ali no campo de concentração, já que ele era um psicólogo, ele falou assim: não vou perder tempo. Eu vou aproveitar esse tempo e vou escrever um livro, eu vou estudar os humanos, as dores, como eles se comportam. E ele fala que você tira a pior das pessoas e o melhor das pessoas. E Uhum. ele descobriu que a maioria das pessoas que saíram de Auschwitz, que sobreviveram, elas colocaram um propósito na vida delas. Não, eu vou sair daqui e eu vou encontrar o meu pai. Não, eu vou Uau! sair daqui e vou escrever um livro. E é interessante que ele fala que teve um cara que convivia no mesmo alojamento dele, que ele um dia ele acordou e falou assim: Victor, eu estou muito feliz porque eu sonhei essa noite de que a libertação ia chegar. Vai chegar agora em março. E ele ficou tão animado com aquilo, e ele estava ruim de doença, que ele começou a melhorar, o corpo dele começou a melhorar. Uau! E ele ficou com saúde. Só que foi passando março, a libertação não chegou. Foi chegando abril, a libertação não chegou. Aí ele adoeceu e morreu. E a Oh, libertação veio em maio. meu Quer dizer, estava Deus! próximo. Mas porque Uau! ele perdeu a fé naquilo que Deus tinha falado, ele perdeu o Uhum. propósito de sobreviver. Uau, uau, uau. Então, quando você coloca um propósito, gente, eu não estou falando assim, que às vezes a gente fala assim, gente, vamos aproveitar o tempo para fazer aquilo que você sempre quis. Não é para colocar peso, é para Uhum. você encontrar um propósito. Uhum. Trabalhe como se Covid nunca acabasse. Viva como se ele acabasse amanhã. Uhum. Então, seja Uhum. intensa nos seus propósitos, mas não sobrecarregue as suas emoções, né?
Então, eu acho que essa história de você colocar um propósito dessa dificuldade, não precisa ser um propósito muito longe de você fazer, não. Não, eu quero esse tempo, eu quero ser uma melhor cozinheira para os meus filhos. É um propósito. Uhum, A uhum, coisa vai melhorando suas emoções, vai alimentando suas emoções. De repente você se torna uma ótima cozinheira e pode até abrir um restaurante. Às uhum, vezes, né, você pode vender pelo fast food, pelo iFood, não sei. Mas uhum. se você coloca um propósito, ainda que seja simples, você vai matar a dor, Uau, vai uau, fortalecer a fé. uau, uau. Eu estava lendo um livro agora há pouco aqui, e o livro falava o seguinte: a paciência tem a mesma essência da fé. Porque quando você é paciente num processo, ou seja, perseverante num processo, que você fala, olha, vou esperar um pouco mais, você está alinhado a esse princípio da fé. Porque às vezes, nesse mundo de hoje, nós queremos tudo fast food, como é as comidas. Não, em 5 minutos eu tenho sanduíche, em 5 minutos eu tenho prato. Mas processos na vida não são assim, né, Raquel? Não são Não, fast food, não, né? E não. às vezes essa E o processo, ele é paciência. mais importante do que o imediato. Porque o processo, ele trabalha no seu caráter, o imediato não. Uau, olha aí. Uau, Eu lembro verdade. uma cunhada minha, não é mais cunhada, mas uma cunhada minha, que ela teve câncer. E eu falei com ela, aproveita esse tempo para você mudar. Porque curar, Deus cura. O caráter não. Entende o que eu quero Uhum, dizer? uhum, E uhum, ela foi uhum, curada, mas ela não uhum, mudou. uhum, uhum. Então, às vezes a gente precisa fazer valer a pena o tempo de dificuldade. Olha, eu passei por isso, mas eu ganhei isso. Uhum. Uau, a Eu passei beleza. pelo câncer. Eu passei pelo câncer, mas eu aproveitei para reconciliar minha família. Então Uau. eu ganhei, eu não perdi. Uhum, uhum. A Entende? beleza do Então caminho, isso né, é muito... Raquel? Exatamente. Então toda situação que nós passamos carregam escolhas. Se fizermos as escolhas certas, segundo os princípios do reino, mesmo sendo difícil, mesmo não entendendo, podemos permitir que Deus governe o nosso lar através de nós. Tem uma história muito interessante do Cal Mascarenhas. Ele é ele é um palestrante do TED. Ah, tá, do Talk. TED Talk. E Uhum. ele conta essa história, eu acho muito interessante, porque a respeito de escolhas, né? Ele fala que quando ele era pequeno, ele morava numa casa que tinha um quintal muito grande, e no fundo do quintal tinha uma árvore de frutos. Eu não lembro se ele falou qual fruto que era, mas de frutas. E ele e os dois irmãos dele sempre brincavam nessa árvore. Eles balançavam, subiam no pé, comiam fruta, e aquilo era um tempo de muita emoção para ele, né? E um dia o pai dele chegou para ele, para os irmãos dele, e falou assim: Olha, eu quero que vocês hoje vão lá no quintal, porque a árvore ela está doente e nós vamos precisar de cortar a árvore. E ele ficou muito triste, porque ela fazia parte da história, da infância dele, né, da alegria dos irmãos dele e tal. E ele ficou muito triste. Aí, quando ele aproximou perto da árvore, ele viu uma fruta. E ele falou com o pai dele: Pai, eu queria comer essa fruta, mas eu acho que eu não vou comer, não. E ele falou assim: Mas por que você não vai comer essa fruta? Eu falei: Ai, vai que a árvore está com raiva porque sabe que vai morrer e produzir um fruto cheio de Veneno. veneno e vai me matar para vingar, né? Aí Oh. o pai dele virou para ele e falou assim: Você pode pensar diferente. Olha só, e se a árvore, pensando que vai ser o último dia dela, que ela vai morrer, resolve produzir o melhor fruto da vida dela? O fruto mais, Uau. né? Então, isso é o que significa as escolhas diante da dor. Que Uau. escolha você Uau. vai fazer diante da dor? Qual governo que vai ser na sua família
quando você tem um problema. Vamos supor, a gente vai amadurecendo no casamento e a gente vai chegando no ponto que ele fala assim, vou brigar por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Não mais, né, Kel? Não vale a pena, porque a casa Não. tá suja. Será que vale a pena brigar um relacionamento? Então a gente vai amadurecendo e a gente vai Exato. escolhendo optar por ser menor no relacionamento. Quando a gente escolhe ser menor, a gente coloca ordem na casa e governa as emoções do nosso lar, né? Da Uau, nossa família. uau, Então é isso que eu incrível, tinha para incrível. compartilhar Que para você. lindo, que incrível. E eu fiquei pensando quando você falou aí sobre essa questão da dor, né? Eu vi pessoas aqui falando, fiquei internada, estou em isolamento. Meu marido, né? Tem uma querida aqui falando que tem 7 meses que o marido dela faleceu. E geralmente, quando nós estamos olhando para a dor, hoje eu conversei com uma pessoa e nós falamos de dor. Às vezes, nós não enxergamos nada de bom na dor. Mas a minha É, vida mudou radicalmente quando eu comecei, através dos ensinamentos da Raquel, do Cote, entender que a dor é uma escola. E que se ela é uma escola, ela vai ter um fruto. Né? Qualquer dor, mesmo a árvore que está lá prestes a morrer, ela ainda deixou um fruto. Então eu fico é. pensando, que fruto, né, Kel, esse tempo deixou para nós? Com certeza esse tempo, por mais que você tenha perdido dinheiro, por mais que você até tenha sido contaminado com Covid, mas está aqui ouvindo essa live, ou que você perdeu financeiramente, ou fechou alguma empresa, ou ficou como nós, 90 dias sem poder abrir igreja praticamente. Então, mas que fruto nós tivemos? Porque aquela funcionária de Naamã, ela foi levada cativa. Então, imagina cativeiro. Você não tem liberdade, você não Não fala com tem. seus pais, né? É um pouco pior do que o isolamento social, né, Raquel? Foi Bem, bem, tirada, né? Além bem dela pior. estar isolada, ela foi tirada das ruas da cidade, da família. E ela trouxe frutos para reconstruir um país. Então, como é incrível a gente poder pensar que um fruto que nós escolhermos colher ali da dor, porque acho que fruto é isso. Tá ali, você colhe ou não colhe. Você tem também a opção de colher, como Aí, aquela é, criança, né, Kel? é, Então, exatamente. A escolha é sua. então a escolha é sua de colher um fruto desse momento, de colher um fruto da pandemia, do isolamento social. Que fruto vamos colher? Porque quando nós colhemos aquele fruto, e você às vezes vai dar para alguém comer junto com você, como ela fez, ela falou: olha, eu vou lembrar daquilo que me dá esperança. Lá na minha terra eu sei que existem pessoas espirituais que oram e que podem trazer a cura. Então Eu ela acho que tem trouxe. que pensar, a gente tem que pensar muito como um agricultor, né? O agricultor, quando ele vai mexer na terra e plantar, o próximo passo é olhar para o céu e esperar Deus. Ele precisa da Hum, intervenção divina. uhum, uhum. Então, tem coisas que a gente vai ter que confiar em Deus. A gente vai ter que ter os olhos no futuro de que a coisa vai ser boa. Eu vejo assim, muita gente reclama comigo que está com medo, Uhum. porque as coisas não estão indo bem. Gente, o Brasil já passou situações piores. Nós vamos Exato. vencer. Agora, a gente vai sair dessa. Eu tenho muita esperança de que, apesar de muitas pessoas estarem perdendo empregos, elas vão conseguir novos empregos, Sim, porque sim, vai aparecer novos empreendimentos. Eu tenho visto pessoas conseguindo emprego no meio da pandemia. sim, As pessoas exato. estão mais generosas. A igreja está ajudando. Eu ouvi do Loren Cunningham em 2015, se não me engane, ele falou que em 2020 ia acontecer um grande avivamento. E sabe qual que é a palavra que ele usou? Uau! Sabe qual a palavra ele usou? Tudo Qual? tsunami. Tudo Ah, tsunami. O que que acontece para um grande avivamento como tudo tsunami? Tem que vir. Primeiro tem que ter o recuo. Você entende isso? entendi. Ah, Nós estamos com tsunami é recuo para. tsunami?
A tsunami é uma grande onda, que é o Sim. avivamento. Aham. Mas antes dela vir, tem que ter um grande recuo. Ah, tipo, é verdade, para depois. Então, nós Uau! estamos no grande recuo. E o que está acontecendo? Gente, me desculpe, mas muita gente está tendo problema no lar, é porque nunca parou para resolver. Isso é bom. Aproveite Exato. para resolver. Questões que você não resolveu com seu marido, com seu filho, senta, conversa, resolve. Sabe o que eu vejo isso? Famílias se fortalecendo para poder fazer uma sociedade forte. Uhum, uhum. É nisso que eu creio. Eu acredito que uma das primeiras palavras que veio para mim quando todos nós soubemos disso foi um tempo de sabático, um tempo de sabá. Por quê? Porque é um tempo que você, né, no sabá, você fica ali para a sua família. Você fica ali para ter prazer, para comer, para ouvir, para adorar a Deus com a sua família, tudo com a sua família. Então, eu não estou dizendo que foi Eu Deus que acredito. enviou esse tempo, mas eu acredito que Deus usou esse tempo para dizer: Eu olha, que acredito. tal? Nós vamos ter que acordar juntos, almoçar juntos, dormir, porque a vida estava tão corrida que cada um pegava seu prato, cada um fazia seu horário, cada um tinha seu carro, cada um tinha seu emprego. Então, boa noite, já vou dormir, bom dia, estou saindo. Então, amiga, eu super creio que Deus quis colocar algumas estacas e colunas na nossa família, né? Amém, amém, amém. E valorizar as coisas que são valorizadas, que têm valor de fato, né? Porque no dia a dia, porque o sabático é essa reflexão, né? Eu achei interessante que tem uma das palavras que Deus tem falado que é poda, poda, né? Que é o Roda. tempo de poda. E a poda, para quem entende poda, né? Eu não entendo, mas eles falam que às vezes você tem que cortar pedaços da árvore por dentro para que entre a luz. E ele fala que Hum, eles percebem que a poda precisa ser feito quando o fruto começa a ficar pequeno, compromete o fruto. Então, quando você uau, poda, você fortalece as raízes. Então, uau. é um tempo de fortalecer as suas raízes em Deus e com as pessoas que são importantes para você, né? Então, eu tô muito animada, mas eu tenho falado com o pessoal, tem que desligar às vezes a televisão, tem que parar de ficar ouvindo pessimismo. Gente, eu sei que tá morrendo muita gente, mas a morte, gente, faz parte do ciclo da vida. A gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde, né? Foca no que virá, foca no futuro, foca nos frutos que você possa escolher ver o fruto como fruto bom, a fruta na Uhum, árvore, que uhum, seja uhum. uma fruta boa que você vai dar para as pessoas. Em nome de Jesus. Uau. Amém, incrível. Amiga, queria que você orasse conosco antes de nos Vamos, liberar, viu, gente? A nossa primeira vamos. palavra aí sobre Ouse Governar, a conferência será dia 27 de junho, 100% online, 100% gratuita, e a Raquel vai estar trazendo mais uma palavra aí para nós, mas nós estamos declarando que junho vai ser esse mês que nós vamos aprender e ousar, como essa garotinha foi super ousada, né? Uma garota ousada para É, provocar a paz entre dois países, como a Raquel falou. Eu acredito que existe um lugar onde eu e você vamos ousar nesse tempo para provocar um fruto. Mas eu quero amém, receber essa primeira amém, ministração sobre o Ouse Governar em Junho. Quero amém, receber uma oração amém, da nossa amiga amém. Raquel. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por o Senhor está nos sustentando. São tempos difíceis para uns, mais fácil para outros, Sim, mas são tempos diferentes para todos, Senhor é Deus. verdade. E eu Tempos oro, Senhor Deus, que o diferentes. Senhor entre em cada lar, Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar para que o Senhor possa governar dentro do nosso lar, Senhor Uau, Deus. Pai, Senhor Deus, obrigada. dá-nos ousadia para reconhecer quando erramos, para Sim, submeter quando precisamos submeter, para sim, servir. Dá-nos sim. ousadia para sermos Uhum. generosos com as pessoas, Senhor Deus. Senhor Deus, dá-nos ousadia para posicionar. Às vezes tem coisas que nós precisamos
opinar, posicionar, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, para todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que o Sim, Senhor possa entrar nesse lar hoje, Senhor Deus. E que o Senhor possa dar olhos para essas pessoas, para sim, enxergar o bom fruto dessa situação, Senhor sim, Deus. sim. E que elas possam mesmo posicionar no coração de enxergar o melhor desse tempo, Senhor Deus, em nome de Sim, Jesus. Eu sim. oro por esse tempo, Senhor Deus, que está começando hoje, de ministrações em Ouse Governar, para o Experience Day da Modelados, dia 27, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Amém. cada ministradora que vai estar com a Amém. Dirce, para que Amém. nós possamos pavimentar, Senhor Deus, Amém. essa rodovia para aquele dia onde o Senhor vai despejar Uau. palavras de avivamento, de Uau. ânimo, de saúde espiritual, emocional e físico. Sim, Senhor Deus, nós oramos por milagres, milagres no físico, Senhor Uau. Deus, que essas pessoas que estão com familiares doentes, elas Sim, que possam estão com receber a cura, necessidades aqui. que não exista mais mortes, em Sim. nome de Jesus. Amém. 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 Amiga, super obrigada. Amo você. Obrigada por essa palavra incrível de ousadia e reflexão aqui sobre o lar. E dia 27 nós esperamos você para Tamo mais junto. 30 minutinhos aí compartilhando com o Brasil toda, viu? Um beijo Amém. grande, Beijo no coração. um beijo no amigo Cote também.